Olá, pessoal! Beleza? Eu sou o professor Anderson Knaip Duarte e vamos começar agora uma videoaula sobre lei de Hooke, ok? Então vamos lá, galera. Para essa aula de hoje, nós vamos utilizar o simulador PhET Colorado, ok? Então, o assunto dessa aula vai abordar a lei de Hooke, ou seja, a relação entre a força elástica, a constante elástica da mola e a deformação da mola, ok? Então, aqui, ó, nós podemos estar representando, né, nessa mola a força aplicada, a deformação e a constante elástica da mola. Eu vou selecionar aqui, ó, para aparecer a força que é aplicada, né? A força elástica na mola, a deformação, a posição de equilíbrio e os valores de cada força. Então, reparem que, de início, ó, a força elástica está zerada, porque a mola não está deformada, né? Ela está na sua posição de equilíbrio, ok? E, por enquanto, não apliquei nenhuma força para deformar essa mola. Então, a deformação dela está marcada aqui, ó, 0 metros, ok? Aqui embaixo, eu posso estar modificando a constante elástica dessa mola e a força aplicada, tá certo? Mas vamos manter a constante elástica aqui em 200 newton por metro. O que isso significa? Para uma força de 200 newton aplicada à mola, ela vai deformar 1 metro. Então vamos verificar aqui, ó. Ó, se eu tenho uma força aplicada de 100 newton, quanto que ela vai deformar? Se 200 newton ela deforma 1 metro, uma força de 100 newton ela vai deformar 0,5 metros, meio metro, ok? Beleza? Vamos voltar aqui então. Olha só, se eu aumentar a constante elástica, eu troco a mola e coloco uma mola de maior rigidez, tá? Eu vou aumentar aqui, ó. Vamos colocar aqui que a constante elástica da mola é 400 newton por metro. Então agora eu tenho uma mola, né, mais rígida. Isso significa o quê? Que eu vou precisar de uma força de 400 newton para ela deformar 1 metro. Então vamos lá, eu vou aplicar a força aqui, ó. Olha só, reparem que eu apliquei uma força de 100 newton e ela deformou quanto? Vamos verificar aqui, ó, qual foi a deformação dela. Ó, 0,25 metros, tá? Então, para ela deformar 1 metro, eu teria que ter 400 newton. Como 100 newton é 1/4 de 400, então eu divido 1 por 4, dá 0,250 metros, que foi a deformação da mola, ok? Então aqui eu tenho, ó, a aplicação da força, que deforma, que vale 100 newton, e a força elástica, que é a força que está esticando a mola, também é 100 newton, ok? A posição de equilíbrio seria aqui, ó. Então, essa força de 100 newton causou uma deformação de 0,250 metros nessa mola. Beleza, pessoal? Muito bem. Vou passar agora aqui para um sistema de molas, ó. Agora eu tenho o quê? Duas molas em vez de uma. Eu tenho aqui duas molas. Vou marcar aqui para aparecer a força aplicada, a força elástica, a deformação e a posição de equilíbrio. Então vamos lá, está em equilíbrio. Eu vou deixar aqui as duas molas, tá? Com a mesma constante elástica, 200 newton por metro, né? Então eu tenho um sistema de molas. O que significa isso? Se para cada mola eu tenho que aplicar 200 newton para ela deformar 1 metro, então quando eu tenho um sistema de molas, né, duas molas iguais, então eu vou somar, ó, 200 com 200 daria 400 newton por metro. Ou seja, para ela deformar 1 metro nesse sistema, eu precisaria de uma força de 400 newton.
tá? Então, vamos puxar aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Eu apliquei uma força de 100 newtons, né? E a deformação foi de 0,250, né? Uma vez que eu precisaria de uma força de 400 newton para deformar 1 metro. Então, 100 newton é 1/4 de 400. Então, 0,250 metros é 1/4 de 1 metro. Tá certo? Bom, vamos ver se a gente consegue aumentar aqui a força. Ela só chega no máximo a 100 mesmo, tá certo? Eu posso estar variando aqui, então, a constante elástica da mola. Ó. Quanto maior for essa constante elástica, eu vou colocar aqui 600 newton cada uma, ó. Então, eu vou puxar aqui, ó, não vai deformar quase nada. A deformação aqui vai ser mínima. Por quê? Porque eu precisaria de quanto? De 1.200 newton para essa mola deformar 1 metro, né? Então, a deformação aqui foi mínima, né? Devido a essa mola ser muito rígida, né? A constante elástica dela é muito alta, ok? Então, aqui nós temos sistema de molas. E por fim, aqui agora, vamos falar um pouco da energia potencial elástica, né? Então, vou marcar aqui para aparecer o gráfico da energia, ó. Então, vamos lá. Eu tenho a mola cuja constante elástica é 100 newton por metro, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui a força aplicada, deformação, a posição de equilíbrio e para aparecer os valores. Então, vamos lá. Vou aplicar uma força aqui nessa mola, ó. Então, eu estou aplicando uma força aqui de 100 newtons, tá certo? O que vai acontecer? Eu causei uma deformação nessa mola de 1 metro. Por isso que a constante elástica é 100 newton por metro, né? E como que eu chego aqui na energia elástica que essa mola possui quando ela deforma 1 metro? Aí nós vamos lembrar da equação da energia elástica, que é K vezes x ao quadrado sobre 2. O K é a constante elástica da mola, que vale 100. Eu vou multiplicar pelo x ao quadrado, ou seja, a deformação da mola ao quadrado, dividido por 2. Então, eu tenho 100 vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou chegar no resultado aqui de 50 joules. Tá certo? Repare o seguinte: quanto maior for a deformação da mola, maior será a energia. Olha lá, ó, o gráfico vai aumentando, ó, a partir do momento que eu aumento a deformação da mola. Ó. Então, tá aqui, ó, a deformação e os valores, ó. Então, vamos representar aqui novamente. Ó, à medida que eu for deformando essa mola lá, a energia potencial elástica vai se tornando maior, ó, tá certo? E o gráfico mostra o quê? Que aumenta com 1/4 da deformação, ó. Por isso que o meu gráfico, ele é um gráfico curvo, né? Por quê? É uma parábola, porque eu tenho uma equação de segundo grau. A energia potencial elástica é K vezes o x ao quadrado dividido por 2. Então, significa o quê? Que a energia potencial gravitacional, ela cresce com o quadrado da deformação de x, ó. Por isso que o meu gráfico é uma parábola. Olha lá, o pontinho azul indica a energia alterando, ó, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Ó, à medida que eu vou aumentando a deformação, ó, olha lá o que vai acontecendo com a energia. Ela vai aumentando, ó, de forma exponencial. Tá certo, galera? Bom, então essa aula de hoje foi uma aula mais curta, né? Mas a ideia era fazer uma revisão sobre a lei de Hooke e sobre a energia potencial elástica. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para todos, né? E até a próxima. Tchau, tchau, galera!